aqui unidos em nosso Hospital Geólogo. É mais uma oportunidade de estudo, de trabalho. Nesse momento, o nosso trabalho da casa heresia. Todos aqueles que estiverem com o celular ligado, que possam desligar ou colocar no silencioso, para que não atrapalhe o nosso trabalho. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, livro do Evangelho e livro dos Espíritos, capítulo 13, item 11. A beneficência. Então, antes de iniciar o nosso trabalho, vamos levar o nosso pensamento a Jesus e vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as nossas devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos. Que assim seja, graças a Deus. Todos sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, nessa nova oportunidade da manhã de hoje. Então, no livro do Evangelho, dando a nossa continuidade do estudo, nós vamos falar sobre a beneficência, no capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Já falamos muito sobre isso aqui, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que o Cristo quis dizer mesmo com essa frase? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É uma orientação, é estudo, não é palestra, viu? Então, estudo é participação mesmo. Quanto mais nós participamos desse estudo, mais a gente sai daqui, com as nossas dúvidas sanadas. Então, o que é o Cristo quis dizer? A vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós estamos falando de caridade, A princípio, estamos falando de caridade. Então, ele diz para a gente que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Se houvesse outro caminho para a nossa salvação, o Cristo tinha dito. Ele não disse fora da igreja, fora da casa espírita, fora do templo de Umbanda, fora de qualquer lugar. Ele disse fora da caridade. Então há uma diferença muito grande quando a gente começa a entender que é fora da caridade. Por quê? Porque nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim: mas eu não faço mal para ninguém. Ótimo. Mas faz o bem? Também não. Quem não faz o mal e não faz o bem, está fazendo o quê? Para si próprio. O mal, Porque nós não viemos aqui para não fazer nada. Nós reencarnamos para sermos úteis, para desenvolver fazer a nossa reforma íntima. E o único caminho que o Cristo deu para a gente é fazer a caridade. Então nós temos que ter a habilidade de fazer o bem. Essa é a nossa salvação. Você pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Ler o Pentateuco, que são 5 livros codificados pela doutrina espírita, de frente para trás, de trás para frente. Saber de cor tudo. Se você não praticar caridade, você não está fazendo nada. Deu para entender? Não está fazendo nada. Nós temos que fazer a caridade. E é por isso que esse capítulo é extenso para a gente. Porque é o caminho da nossa salvação. E quando nós falamos de salvação, o que quer dizer salvação? O que o Cristo quis dizer ser salvo? Ser salvo de quê? Dá para dizer? Salvo de quê? Da ignorância. Da ignorância. Dos dois aspectos, ignorância moral
ignorância intelectual. Porque só se chega à perfeição ou só se é feliz quando a gente amadurece moralmente e intelectualmente, nessas duas áreas. Então, salvação é salvar a gente da ignorância que nós ainda permanecemos, né? Porque a hora que deixarmos de ser ignorantes, não precisaremos mais de religião, né? Porque a nossa própria consciência nos guiará, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que não frequentam religião nenhuma e praticam o bem? Às vezes a gente está na religião a vida inteira, né? Desde criança a gente está na religião, mas ainda temos dificuldade de praticar o bem. A começar por dentro de casa, porque o bem se começa dentro de casa. Aquele que não consegue desenvolver a capacidade de praticar o bem dentro de casa, dificilmente ele vai conseguir lá fora, né? Ou ele vai estar se enganando, né? Porque a nossa família é a primeira escola nossa. E quando a gente diz a nossa família, não são só aqueles consanguíneos, não, né? São os agregados também, né? Cunhado, cunhada, sogro, sogra, todos aqueles que entram na nossa família posteriormente. É a nossa família. E temos muita dificuldade na nossa família. Temos ou não temos? Sim. Né? Quantas pessoas deixam de falar com o irmão anos por uma ofensa que não conseguiu perdoar? Anos. Não tem aquela história assim que a família só se reúne no enterro? Diz assim, eu só vejo a família toda quando morre alguém. Não é assim? Olha, quanto tempo de vida a gente tem para se reunir, mas a gente vai se reunir quando morre alguém. Por isso que a família é difícil, porque a família são aqueles que nós escolhemos para começar a desenvolver, né? A tirar de nós essa ignorância que permanece na nossa própria consciência, né? Então nós temos que articular o perdão, o carinho, a mansuetude, a paciência, todas essas virtudes que reunidas, né, dá-se o nome de amor, a começar dentro da família. Eu não vou na casa de fulano não, porque fulano pensa assim, porque pensa assado, porque bebe, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo. E será que as pessoas não vêm na nossa casa também pelos mesmos motivos que nós somos chatos? É sempre uma coisa, né? Então, o mais importante é que nós comecemos a fazer a nossa parte, mesmo que o outro ainda não esteja despertado para fazer a dele. Porque a nossa relação com Deus é única, apesar de precisarmos do outro para evoluir. Mas a tua relação é única. É o que você faz é que vai te salvar, como a gente falou, né? Da ignorância ou não. O que você faz e não o que o outro faz. A gente fala assim, eu não perdoo porque ele também não me perdoa. Né? Vocês vão continuar unindo em várias encarnações até que um dia alguém comece a perdoar alguém. Porque o não perdoar é continuar unido, é vivenciar novamente talvez a mesma dor, a mesma ofensa. Quando a gente perdoa, a gente começa a vibrar num patamar diferente. E perdoar, o que é perdoar? É esquecer? Não. Alguém esquece alguma coisa? Não. Nunca. Você não vai esquecer nada. Tudo fica gravado. Todos os dias ficam gravados, consciente ou inconscientemente, na nossa essência. Fica gravado. Então, o que é perdoar se não é esquecer? Perdoar é se libertar daquela amargura, daquele sentimento, mas não precisa de conviver com aquela pessoa. Será que não? Bom dia ou boa tarde. Eu penso assim, porque eu já passei por isso. Sim. Veja bem. Não tenho mais nada contra aquela pessoa, se ela precisar de mim, eu estou ali até Tá ali. Mas tem gente que diz assim, eu perdoo, mas eu quero ver a pessoa bem longe. O mais longe possível, mas eu perdoo. Não, vai na minha casa, chega um portão na casa dela, mas aquela afinidade que eu achava que existia, claro. aquela amizade, É claro que quando a gente entende quem é a outra pessoa, a gente tem que estar preparado. Mas o perdão
significa não se sentir mais magoado. Entendeu? O perdão não é trabalhar o outro, é trabalhar você. E para a gente entender isso, só tem um passo importantíssimo: compreendermos a reencarnação. Quem ainda não consegue entender a reencarnação, quer dizer, a pré-existência espiritual e a pós-existência espiritual, quem não consegue entender que somos espíritos, dificilmente vai entender o processo de perdão. Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus é infinitamente justo e bom com cada um de nós. É ou não é? Alguém tem dúvida disso? Que Deus é bondade, é amor, né? É justiça. Nós temos certeza disso, não temos? Sim. Então, se você foi ofendido, é permissão ou não de Deus? Acontece alguma coisa que Ele não saiba ou que Ele não permita? Então, por que Ele permitiu se Ele é infinitamente justo e bom? A gente tem que refletir sobre essas coisas. A gente tem que passar por isso para ser um aprendizado. Sim, nós temos que passar por isso. Mas por que temos que passar por essa dor de sermos maltratados ou traídos? Ou por quê? Por quê? É uma experiência que Deus está. Mas lembra que nós falamos da pré-existência espiritual? Hoje, você talvez não tenha coragem de praticar o mal, de trair, de maltratar. Mas quem foi você na encarnação passada? Quem foi você? Você lembra? Ou você foi santo a vida inteira? Não é verdade? Nós estamos num mundo de prova e expiação, gente. Esse mundo de prova e expiação, esse momento vibratório da Terra, que é de prova e expiação, é aonde existem os espíritos imperfeitos. Então, todos nós, se estamos vivendo aqui, é porque temos alguma imperfeição, se não todas. Né? Se eu hoje sou traído, ou se sou maltratado por alguém, é porque em algum momento eu maltratei. Eu também traí. Se eu olho para a minha encarnação hoje e vejo que nessa encarnação eu não fiz isso, eu não cometi esse erro, então eu estou corrigindo o erro da encarnação passada, ou das encarnações passadas. Porque hoje nós somos um conjunto de todas as encarnações que nós já tivemos, desde o dia que nós adquirimos a individualidade. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso e realmente amadurecer o aspecto de entender que nós somos espíritos e estamos encarnados, começa a facilitar, não começa? Com questão do perdão. Mas se Deus permitiu que eu fosse traído, eu, uma pessoa que hoje não trai ninguém, procuro fazer o melhor, por que eu fui traído? Se Deus permitiu, alguma coisa tem que corrigir. Eu preciso sentir a dor do erro que eu cometi ontem, senão eu não vou aprender nunca. Esse é o recurso da lei de causa e efeito. Entendeu? Você precisa vivenciar a dor que você causou, para que você não queira nunca mais maltratar ninguém. Evolua realmente. É por isso que Deus permite que muitas vezes a gente seja traído, que muitas vezes a gente passe por dificuldades que o outro nos traz, né? Porque em outras oportunidades nós já cometemos esse erro. Pensando assim, fica mais fácil trabalhar o nosso coração. Já não diminuiu a mágoa? Quer dizer que eu não fui santinho a vida inteira, não. Tá. Vou começar a trabalhar. Começar a melhorar a minha consciência, minha forma de ver a vida. Né? Começar a entender que o que eu faço para os outros vai voltar para mim em algum momento. Se eu levo amor, eu vou trazer amor. Mas se eu levo a traição, se eu levo a maldade, uma hora isso vai voltar para mim também. Né? Porque é uma questão vibratória. Então, quando a gente fala que perdoar é sair da sintonia do agressor, é exatamente isso. Você não depende do agressor te perdoar ou não. O que depende é você não se sentir mais magoado. E aí você vai conseguir conviver com a pessoa. Não vai esquecer, não. E vai se proteger, como a irmã falou aqui. É claro que eu já sei quem é a pessoa.
eu estou aqui. Na hora que ela precisar, eu atendo. Eu vou estar sempre com um sorriso para ela. Eu entendo que ela me traiu, porque talvez ela não tenha tido a orientação que eu já tenho. Talvez ela não entenda que ela é um espírito. Ela acha que ela é só isso aí que ela está apresentando hoje. Então, é você trabalhar o seu coração e a sua mente, né, para que você aprenda a perdoar o outro que te maltrata. Porque, primeiro, é realmente a vontade do Pai. Se aconteceu, porque o Pai permitiu. E isso a gente pode levar para as coisas pequeníssimas, que é uma palavra maldita, né, um olhar diferente, até para as coisas mais graves. E por que eu digo isso? Como que se aprende a perdoar? Vamos esperar passar pelas coisas graves? Uma agressão muito grande, né? Uma pessoa maltratar sua filha, maltratar sua esposa, né? Tirar a vida da pessoa que você mais ama, para você aprender a perdoar? Não. Por que o perdão começa em casa? Porque em casa nós amamos os nossos familiares. Nós temos, no mínimo, uma afinidade com eles. Então fica mais fácil você perdoar aquela palavra maldita, aquela agressão que muitas vezes acontece dentro de casa, o egoísmo que o outro age com você, fica mais fácil, porque você precisa aprender isso. Se você não aprende, na hora que se você estiver na tua programação, vivenciar uma dor maior, você terá dificuldade do perdão. A gente não observa isso na televisão, aquelas pessoas que passam pelas agressões profundas, que é um estupro, que é um assassinato, e você vê as pessoas revoltadas. Não vê as pessoas revoltadas? Por quê? Porque não treinaram o perdão. Porque aquele assassino lá, ou aquele estuprador, é seu irmão também. Ele também está num estágio de ignorância, talvez maior que o seu, mas também está em ignorância. Então, você não vai perdoar? Você vai odiá-lo? Você vai desejar que o mal aconteça com ele também? Que ele passe pelas mesmas situações de dores que você está passando? Você vai desejar isso? É por isso que a gente tem que aprender a perdoar. E para perdoar, precisamos ter o primeiro passo, que é entender que somos espíritos. Isso fica mais fácil para a gente. E aí eu digo isso por quê? Porque mesmo as pessoas acostumadas a frequentar a doutrina espírita têm dificuldade de entender que são espíritos de verdade. Isso hoje já comprovado pela ciência humana. A pré-existência espiritual já é comprovado pela ciência, gente. Está faltando a gente amadurecer isso na nossa cabeça. Porque esse é o passo inicial para a gente desenvolver todas as outras virtudes que precisamos desenvolver. E só seremos perfeitos o dia que nós tivermos todas as virtudes conquistadas. Não se chega à perfeição ou à felicidade verdadeira, são sinônimas, né? Se a gente não amadurecer, como o irmão falou, intelectualmente e moralmente. Não tem como. E isso é um exercício pessoal. Cada um faz o seu esforço maior. Cada um cria as suas habilidades para se desenvolver. E aí, voltando para o estudo de hoje, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e nós estamos falando de caridade, né? É que a caridade que o Cristo ensina para a gente não é a caridade que nós estamos acostumados muitas vezes a entender, né? Então, a cesta básica, e mostrar para todo mundo, olha, estou dando cesta básica lá no centro, hein? Né? Ou auxiliar alguém e botar no trombone, né? Botar no Face, botar no Instagram, fotografar o mendigo que você está dando comida para ele. O Cristo diz que a caridade tem que ser um sentimento de amor. Você tem que ficar feliz em estar trabalhando na seara do Cristo, em estar desenvolvendo a caridade em seu coração, porque é o único caminho para o seu crescimento verdadeiro. Nós temos essa dificuldade, porque nós começamos a fazer a caridade mostrando que estamos fazendo. E o Cristo ensina que a caridade verdadeira é aquela caridade em que a mão esquerda
não saiba o que está dando mão direita. Quer dizer, que você não precisa mostrar para o outro que você está fazendo caridade. Né? É claro que nós não vamos dar salto, nós já falamos isso aqui várias vezes. Né? Nós precisamos ter o início. Quem nunca praticou a caridade, quem nunca se importou com o outro, vai ter o início. Né? Então, muitas vezes a gente quer mostrar, né? Que, olha, estou ajudando essa família aqui, né? Bota no Face, bota no... É errado? O que vocês acham? É errado fazer a caridade mostrando? É errado. Aos olhos de Deus, isso é um erro? É um erro? Erro? Acho que é bem pior não Por que é, por que não? Você não precisa mostrar o que você está fazendo. São assim quando faz para outras pessoas. Exatamente. O nosso caminho, a nossa verdade está no Cristo. Um dia faremos igual a Ele, como Ele mesmo disse. Um dia vocês farão o que eu faço e talvez melhor. Ele disse isso, né? Mas até chegar lá, e como a gente não dá salto, né? Nós vamos começando do nosso jeito. Então, no início, a gente vai fazer a caridade mostrando. Ainda é satisfatório para a gente mostrar que a gente está fazendo a caridade. É melhor que faça assim do que não fazer caridade nenhuma. Porque tem pessoas que passam pela vida inteira, desencarnam aos 90 anos sem ter feito uma caridade nem com seus familiares. Aquela pessoa que só usa o pronome meu, eu, tudo só para mim. Só depois é que vai pensar em mim de novo. Né? Quantas pessoas ainda vivem assim? Dentro da nossa casa. Né? Esse casaco é meu, essa calça é minha, esse tênis é meu. Tudo é meu. Essa casa é minha, esse carro é meu. Tudo é meu. Nós temos que trocar isso aí do meu, do eu, pelo nosso. Porque é nosso. Não é verdade? Tem que ser de todos. Temos que começar a compartilhar as coisas materiais, porque na verdade, se a gente for observar, nem nosso é de Deus, porque não vamos levar nada. O que nós temos de verdade são as coisas boas e ruins que guardamos em nosso coração e nossa consciência. Essa é a nossa herança verdadeira. Né? Então, quer dizer, aquele que faz a caridade mostrando, é um passo, gente. É um passo. Depois você vai compreender, conforme você vai fazendo a caridade, que aquilo te satisfaz como ser espiritual que você é. Você não vai precisar mais mostrar. Não tem mais vontade de mostrar. Eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar. Olha como é que já mudou. Como é que começa a se enquadrar naquilo que o Cristo nos ensina. Porque a gente não vai dar salto. Não adianta nós acharmos que nós vamos sair de um estado de ignorância, um estado de compreensão de uma hora para outra, porque eu li um livro. Não é assim. Existe um esforço particular, pessoal de cada um, que nós temos que cada vez mais nos esforçar para que a gente se enquadre naquilo que o Cristo veio nos ensinar. Mas aí ele traz no seu evangelho que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa. Esse é o jeito certo de fazer. Né? Eu já contei a história aqui que no início, né, do trabalho que a gente fazia lá na outra casa, a gente mostrava. Tirava foto, mexia com o mendigo na rua, né? Postava. Ah, não, é para incentivar as outras pessoas. Será? Deus está vendo a sua intuição, a sua intenção. Será que você posta um mendigo para incentivar? É esse o intuito mesmo? Ou para se mostrar? É melhor que você não mostre, porque todo mundo sabe que tem mendigo. Alguém tem dúvida que tem mendigo na rua? Alguém tem dúvida que tem gente passando fome ainda? Que nesse frio tem gente passando frio? Alguém tem dúvida disso? Não tem. Então, mas com o tempo você vai entendendo que você não precisa mais disso. Nosso grupo não faz mais isso. Nós entendemos que o importante é no maior silêncio possível. Porque o que basta é o irmão entender que ele não está sozinho. Que você está aqui, Senhor. Que Deus te enviou para poder chegar nele. É isso que está dentro do coração daquele que recebe. Né?
Nós temos exemplo aqui que muitas pessoas, às vezes a gente está num restaurante, chega uma pessoa pedindo alguma coisa, né? E aí quem vai ajudar, muitas vezes, traz aqui um refrigerante, aqui que você quer comer, bem alto, todo mundo ouvir. É errado? Errado não é. Mas você pode fazer melhor. Você pode pedir isso daqui. Ninguém está vendo você fazer, você não precisa ninguém ver. Porque quem está vendo é Deus. E é o que basta. É o que basta. Essa é a caridade em que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. A caridade da satisfação, de procurar ser importante na sua vida. Né? Dentro da sua casa, como nós podemos ser caridosos dentro de casa? Né? A compreensão, a divisão das tarefas. Não sobrecarregar um, não sobrecarregar outro. Né? Hoje em dia a gente já tem um orçamental, né? Os homens antigamente não tinham orçamental para lavar louça. Né? Nós somos um orçamentalzinho. Lavar louça, satisfação, estou cooperando. É assim, eu estou ajudando a minha esposa. Não, você está fazendo com você mesmo, porque você não quer a louça limpa. E por que o outro tem que lavar para você? É isso, gente. É ter a satisfação de falar, eu quero ser útil também. E começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Não sobrecarregar ninguém. Né? Não achar que os outros têm que fazer com você. Não, gente. Né? Quando a gente pensa desse jeito, e dentro de casa, mais facilmente eu vou conseguir fazer lá fora. Né? Quando viemos aqui para a Casa Espírita, nós encontramos tudo limpinho. Alguém limpou. Alguém limpou, porque isso aqui não vai ficar limpo do nada. Alguém limpou. E quem limpou, muitas vezes, deu mais amor do que eu que estou aqui fazendo estudo. Limpou orando, pedindo a Deus que cada cantinho possa ter um anjo, um irmãozinho, para amparar aquele que vai sentar aqui, aquele que vai sentar ali, aquele que vai sentar ali. Olha só. E a gente acha que existe tarefa mais importante que a outra. Não existe. Não existe tarefa mais importante que a outra. Quem diferencia as tarefas é a própria pessoa. É a própria pessoa. Por isso que a gente vai falar de beneficência nesse capítulo de hoje. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo o mais puro e o mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Existem pessoas que têm tudo na vida material, né? Tem uma casa bonita, mora confortavelmente, come o que quer, veste o que quer, se locomove da melhor forma possível e diz assim: eu sinto um vazio dentro de mim. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Quando a gente estuda esse capítulo, a gente começa a observar que a única coisa que completa a gente é o outro. Né? Não adianta você ter tudo de material na vida se você não se propõe a ser útil para o outro, a chegar no coração do outro, a ativar o seu ouvido para escutar, né, as lamentações do outro, o desabafo, né, o olho de ver, muitas vezes o outro entristecido, procurar ajudar. Começa dentro de casa. Hoje em dia as pessoas se comunicam pelo WhatsApp dentro de casa, viu isso? A comida está pronta, já estou descendo. Não é assim não? Acontece. Olha só, é interessante a gente pensar que é o contato humano que é importante. A tecnologia veio para nos ajudar, mas não podemos colocar ela mais importante que a nossa própria vida, que a nossa própria relação. Né? Antigamente, na minha época, por exemplo, das pessoas da minha idade, mais para trás, a gente jantava e almoçava à mesa. À mesa. Só começava a comer depois que a gente fizesse uma oração. Em casa era assim. Vamos agradecer a Deus pela comida que a gente está comendo. Hoje em dia um come no quarto, outro come no quintal, outro come aqui. E a mesa bonita lá, arrumadinha, né? E não toca não. Não toca não, porque ela tem que continuar arrumada.
conversa que se traz os problemas, né? Ou as coisas boas, troca, né? Um olhando para o outro, né? Se alimentando. Não foi assim que Jesus fazia? Não foi assim que Jesus fazia com os seus apóstolos? Se reunia à mesa e ali eles trocavam, ali eles se compartilhavam. A gente perdeu esse hábito, não perdeu? Perdeu esse hábito, porque a gente vai perdendo o hábito do contato com o outro. Parece que a gente tem medo do outro. As pessoas hoje estão mais próximas dos animais do que do ser humano. Isso se chama misantropia. Aversão ao ser humano. Né? Tem gente que diz assim, eu amo mais os animais porque os animais não traem. Né? Eu vi pessoa dizendo isso. Sabe por que os animais não traem? Porque eles não pensam. Eles não pensam. Porque a hora que ele começar a pensar, a hora que ele tiver individualidade, como nós, seres humanos, e tiver o seu livre-arbítrio para agir da forma que ele achar melhor, talvez ele comece a trair. Talvez ele morda o dono. Não é isso? É exatamente isso. Então, quer dizer, as pessoas estão mais próximas dos animais do que da própria pessoa dentro de casa. Perdendo esse contato, esse carinho. E quando a gente perde esse contato dentro de casa, gente, como que você vai ter essa aproximação lá fora? Todo mundo lá fora é ruim para você? Porque você já não enxerga mais o ser humano como o seu irmão. Aquele ser importante para o seu melhoramento, o seu instrumento melhor é o outro. Né? Então nós precisamos fazer esse caminho de volta e não deixar que o progresso, que é super importante para cada um de nós, estrague essa nossa relação. Né? Que antigamente era assim. A gente comia na mesa, não tinha jeito. Né? E aí as pessoas às vezes têm tudo e sente o coração vazio, sente que está faltando alguma coisa e muitas vezes faz a fuga pela droga, faz a fuga pela como se diz, pela comida, pela sexualidade desorganizada. Olha as fugas. Por quê? Porque apesar da pessoa ter tudo, está faltando alguma coisa dentro dela. E ela não descobre o que está faltando é o outro. O que está faltando é ela ser útil para o outro. É isso que vai consolar a gente. Né? O irmão diz aqui, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce, a generosidade das boas almas encerra esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos. Perdemos esse sentido, né? De ver o outro como nós vemos a nós mesmos. Olhar para os olhos do outro. Já viu que as pessoas não conversam mais olhando nos olhos, né? Não olham mais no olho do outro, não enxergam mais o irmão, não sentem mais o problema que o irmão tem, até para não se comprometer, né? É melhor não saber não, porque depois vai vir com um problema. Ué, gente, e você não tem problema não? É isso que o irmão diz aqui, né? Que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir o irmão. Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Olha, você se sentir bem no final do dia e falar assim, eu consegui ajudar alguém. Gente, se a gente conseguir auxiliar uma pessoa por dia, a gente já está crescendo muito. É uma pessoa só. Talvez é aquela pessoa mais difícil do trabalho, né, que tenta te prejudicar, que tenta atrapalhar a tua vida, que tenta passar por cima de você para ganhar algum posto. Essa pessoa, você ter o sentimento de carinho por ela, de entender que, poxa, ela ainda não entende, né, o sentido da vida, o sentido existencial. Ela ainda acha que é isso aqui, que presta, a matéria. Um dia ela vai descobrir que não é assim. E naquele momento você fazer uma oração, entendeu? Não se sentir humilhado porque ela quer passar por cima de você, deixa. Porque ela só terá aquilo que Deus permitir. A programação que nós fizemos antes de chegar aqui, ela sobrepõe muitas vezes as nossas vontades aqui. Não tem jeito, nós fizemos uma programação. Quais são as festas do mundo
que podereis comparar a essas festas radiosas, quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes, as amarguras, né? Quem já foi em lugares em que as pessoas vivem mal, comem mal, né? Dormem mal, pessoas dormindo em colchões que praticamente estão em contato com o chão, que não tem um cobertor. Às vezes a gente tem quantos em casa? Em casa eu tenho uns 3, 4 cobertores, porque quando faz frio, né? Às vezes a pessoa precisa de um cobertorzinho só. Um agasalho. Às vezes a gente abre o nosso armário, né? Tem casaco lá que a gente já não usa há 3 invernos. Não, mas eu gosto tanto dele, porque eu recebi de uma pessoa tal, de uma pessoa tal. Às vezes aquele agasalho vai agasalhar aquela pessoa que não tem nenhum. Não tem nenhum. E pela nossa pouca visão das questões espirituais, achamos que aquela matéria é mais importante do que o irmão que está sofrendo lá. Quando vedes, de súbito, se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão, né? Quem já fez trabalho na rua, levando alimento, nessa época uma sopinha quente, né? Uma comidinha quente à noite, você não sabe o sorriso que o irmão dá, a alegria. Primeira coisa que eles falam, graças a Deus. E quando a gente diz assim, irmãos, depois de eles receberem a alimentação, vocês querem uma oração? Com certeza, vocês param de comer e eles querem a oração, porque eles sabem da importância da oração na vida deles, lá naquela situação lá. E às vezes a gente está quentinho dentro de casa, né? Com a nossa alimentação, sequer nos preocupamos, que passamos por lugares de pessoas que estão vivendo nessa situação, porque é difícil a gente sair da nossa zona de conforto para ir auxiliar essas pessoas aí, no silêncio, né? E sabe qual é o mais legal disso tudo? Quando a gente chega lá, encontra outras pessoas fazendo a mesma coisa, porque tem, né? Tem muita gente na rua trabalhando, tem muita gente saindo da zona de conforto para ir para a rua auxiliar. Eu vou dizer para vocês, todas as religiões, e até quem não tem religião, está na rua auxiliando. Por isso a gente tem que se preocupar com o que o Cristo disse, que fora da caridade não há salvação. É esse o trabalho que a gente tem que se preocupar. Não dá para dormir quentinho, de barriguinha cheia, sabendo que lá fora, às vezes na nossa rua, tem gente que nem se alimentou o dia inteiro ainda. Vai dormir embaixo de uma marquise, com frio, no chão, um papelão. Entendeu? E aí ele diz isso aqui. Esses infelizes, cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Eu acho que uma das coisas mais graves que a gente pode perceber ainda no mundo que vivemos, e aí a gente pode dizer no mundo inteiro, é a gente ainda ter pessoas que passam fome. A gente faz um teste com a gente, né? Vocês já ficaram algumas horas sem se alimentar? Quando não deu para almoçar, chega 3 horas da tarde, você não consegue nem raciocinar direito, né? Ó, você já não pensa direito. Imagina a pessoa que passa às vezes dias sem se alimentar. Não dói. Ela dói, ela humilha, ela faz com que a pessoa se sinta inferiorizada, menor que qualquer outra, faz com que a pessoa perca a vontade de viver, não se sinta mais importante para esse mundo. Eu não presto para nada. Essa é a sensação, eu não presto para nada, né? Então é muito triste a gente ainda ter pessoas passando fome. E aí o irmão diz aqui,
Compreendei quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com o vosso irmão. Qual é a obrigação que eu tenho para com o meu irmão? Ou o problema é dele? Né? Mais ou menos a gente pensa isso. O problema é da pessoa. Sabe por que aquela pessoa está ali na rua? Porque não quer nada, né? Não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, né? Usa droga, não quer nada aquela pessoa ali. É melhor pensar assim, para algumas pessoas, do que auxiliar. É muito melhor pensar assim do que auxiliar. Porque para auxiliar você vai ter que sair da tua zona de conforto. Vai ter que largar o teu cantinho quentinho lá. Vai ter que largar para poder ir lá ajudar. E a gente não quer isso, né? Então é melhor a gente pensar, né? Que o problema é de cada um. Ide ao encontro dos infortúnios. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. As misérias escondidas. Quando a gente fala aqui dos infortúnios ocultos, né? Ou misérias escondidas, quantas pessoas dentro do nosso lar estão vivenciando aflições que a gente nem teve esse olhar ainda? Já pararam para pensar nisso? Que tem pessoas que vivem conosco, dentro de casa, que estão sofrendo aflições e que a gente não compreende. Senhora, nós temos que ter esse olhar, gente. Não é porque para você está tudo bem, né? Tua vida está dentro da tua consciência, tudo certinho, que você não tem que olhar para o seu, não. Porque a vida faz isso. Uma hora vai ser você que vai estar ali precisando de auxílio. São misérias ocultas. Aquelas que a pessoa não tem nem coragem de pedir ajuda. Tamanha a tristeza que ela está. Tamanha a incompreensão das coisas que ela sente. Né? Lembrai-vos dessa palavra do Salvador. Quando vestides um destes pequenos, lembrai que é a mim que fazeis. É isso que o Cristo disse. Toda vez que a gente auxilia alguém, toda vez que a gente consola uma pessoa, toda vez que a gente mata a fome de uma pessoa, que a gente ajuda alguém, é a Ele que a gente está auxiliando. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde. Quando todos juntos se abraçarem no seio de Deus, de amor, foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhe fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Tem gente que passa o dia inteiro reclamando, né? Acorda reclamando porque está sol, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor. À tarde reclama porque isso, por causa daquilo outro. É só reclamação. O trabalho, o patrão é chato, o colega é isso, o colega é aquilo, né? O trânsito estava ruim, tudo está ruim para a pessoa. Se a pessoa começar a auxiliar o outro, ela vai parar de reclamar da vida. Porque quando a gente vai nesses lugares onde as pessoas estão em bem piores condições que a gente começa a considerar o nosso problema nenhum. Né? Quem começa a fazer o trabalho de auxílio, de caridade, começa a enxergar a si próprio e ver o quanto o seu problema em relação àquele que está atrás de você não significa nada. Você pode ultrapassar aquilo com muita facilidade. Eu vou ter que parar aqui, gente. Nós demos o nosso passo. Mas o mais importante de a gente entender a questão da caridade como salvação, né,
da nossa vida ou do nosso crescimento espiritual é entendermos, somos espíritos, temos uma responsabilidade conosco mesmo. E fazer nada é a mesma coisa de que jogar a nossa encarnação fora. Voltaremos na mesma condição que chegamos aqui, ou talvez até pior. Tá? Precisamos ser úteis, dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares onde nós estejamos. Temos que ser úteis. Né? Não viemos aqui para não fazer nada. A encarnação é muito cara para a gente. Jesus possa estar com todos. Obrigado mais uma vez.